programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Os profissionais da educação estão na luta. Nós tivemos o Conselho Nacional de Entidades da CNTE, que é a nossa confederação, que nos organiza nacionalmente. E esse conselho deliberou e a CNTE está convocando uma nova paralisação nacional da educação para o dia 13 de agosto, contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação. E aí a gente está já anunciando e nós vamos organizar para que Minas Gerais também esteja nesta paralisação. O que motiva esses profissionais dia após dia? É hora de dizer, nós, educadoras, educadores, sindiútis, temos consciência de que não há violências nas escolas. E se há, é porque os violentados estão chegando nas escolas. Não olhemos os educandos como violentos, mas como violentados. A razão de eu estar aqui hoje são essas 11 pedras preciosas que estão aqui. E eu quero pedir uma salva de palmas para eles. E quero pedir a vocês que gravem bem esses 11 nomes, porque eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar deles. A reforma que retira direitos engorda o bolso dos ricos. Quando aprovaram a reforma trabalhista, falaram que ela ia resolver todos os problemas, ia criar emprego, desenvolvimento. O mesmo discurso está sendo utilizado agora quanto à reforma da Previdência, né? Se a reforma da Previdência não for aprovada, o Brasil quebra. A gente tem que ficar muito antenado como que esse discurso ele é muito enganoso em relação aos direitos da maioria da população. Quem luta, educa. Os profissionais da educação estão na luta. Nós tivemos o Conselho Nacional de Entidades da CNTE, que é a nossa confederação, que nos organiza nacionalmente. E esse conselho deliberou e a CNTE está convocando uma nova paralisação nacional da educação para o dia 13 de agosto, contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação. E aí a gente está já anunciando e nós vamos organizar para que Minas Gerais também esteja nesta paralisação. Também gostaria de reforçar e de dizer que o governo tem a propaganda, né, da quebradeira de Minas Gerais e da única saída, que é a adesão ao regime de recuperação fiscal, que está às voltas de ser protocolado na Assembleia Legislativa, e nós vamos conversar muito sobre isso aqui no programa, porque é um governo de saída única, um projeto de saída única, em que os penalizados serão servidores públicos e a população. Os penalizados, aumento da contribuição previdenciária dos servidores, lembrando que em 2013 o Fundo Previdenciário dos Servidores foi dissolvido e jogado no Caixa Único do Estado, né? Votado na Assembleia Legislativa naquela oportunidade. Eram 4 bilhões de reais que tinham no fundo, no FUNPENG. Era um fundo que era saudável, né? Não era deficitário. E ninguém diz nada a respeito disso. Não há solução, não há proposta para a recuperação do valor que foi retirado do FUNPENG, o valor que era da contribuição dos servidores e da contribuição do Estado. Não há resposta sobre isso. A única resposta dada nós precisamos vender o patrimônio de Minas Gerais e nós precisamos aderir ao projeto de recuperação fiscal. E você que está aí ouvindo, pode até achar de que privatizar é bom. Mas está aqui a nossa companheira Eloá do nosso lado e todos os que sofrem com o crime da Vale em Mariana e em Brumadinho, que podem testemunhar do que é que a privatização fez com aquelas comunidades, com aquele povo e com aquelas vítimas e com aquelas famílias. Então, é importante que a gente compreenda corretamente, porque tem uma falsa ideia no país de que tudo que é público é ruim, de que tudo que é público não presta. Mas, se você está na rua e é atropelado, não é o seu plano de saúde que te socorre. Quem te socorre é o SAMU.
Essa é o papel do Estado nas nossas vidas, né? Precisa de ter a indução do Estado nessas questões. Privatização de água, privatização de energia, privatização da exploração do minério, da exploração do petróleo e de tudo mais que eles querem entregar no nosso país. As consequências disso, elas perduram por décadas, por um século, como os estudiosos estão dizendo em relação à recuperação ambiental do crime de Brumadinho. Nós precisamos conversar mais sobre isso, nós precisamos aprender mais sobre isso para combater e para entender que é possível a exploração, né, dos benefícios da energia e da água que nós temos em muita quantidade no nosso país, sem ser necessário que a gente morra ou que as pessoas morram nessa relação, nessa extração. Profissão educador e educadora. O que motiva esses profissionais dia após dia? Um registro muito especial, outras palavras, está na UFMG, no projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que faz uma homenagem ao professor emérito da UFMG, Miguel Arroio, que ajudou a construir a UTE e o SINDIUTE. Ele falou com exclusividade sobre os 40 anos de fundação do SINDIUTE. Um momento difícil em que a educação está sendo alvejada de todos os lados, mas a gente precisa renovar a fé, a esperança, essa resistência. E aí, o que dizia, professor, neste momento? Eu acho que não temos que deixar que essas memórias morram. 40 anos é muitos anos, muita história de lutas, muita história de memórias. Por favor, que o SINDIUTE faça um trabalho. Nós já tínhamos pensado nisso, não sei se isso foi concretizado. Retomar a história do SINDIUTE para que essas memórias sirvam para os que vão chegando saber que é uma história de lutas inglórias e gloriosas que não esqueceremos jamais. Então, esse tem que ser um papel fundamental nestes 40 anos. Mas eu queria destacar um ponto que me parece muito importante. Estamos em tempos muito parecidos. É curioso, lamentável. O SINDIUTE nasce colado à ditadura. Não nasce apoiado pela ditadura, nasce reagindo à ditadura. Se agora estamos em um tempo em que essa ditadura, que é tão brutal e tão ignorante, tão, diria, criminalizadora, como fazer? Como fazer? O que fazer? Eu acho que o SINDIUTE tem que lembrar de suas origens. E tem que lembrar que se nasceu reagindo à ditadura, estamos em tempos de outra ditadura que exige reações não paliativos, duras. Este me parece um ponto muito importante. Estamos num momento em que se ataca principalmente jovens, adolescentes e até crianças pobres, negras das favelas, das vilas, da educação básica destas Minas Gerais e deste país inteiro. Então é um momento, no meu entender, de um SINDIUTE não só lutar por seus direitos. Sempre defendi que o SINDIUTE tem que lutar por seus direitos do trabalho. Se reconhecerem trabalhadores, qualquer luta isolada será fracassada. Hoje estamos num momento em que o movimento docente, como já vinha fazendo. Lembro que na última greve que estive lá,
também, quem que estava lá apoiando o movimento docente? O movimento sem terra, o movimento indígena, o movimento quilombola, o movimento negro. O movimento dos atingidos por barragens. Essa é a fronteira. É por aí que temos que caminhar. E se aquilo acontecia já faz uns 8 ou 10 anos que eu estive lá, hoje a coisa é muito mais brutal. A gente vive um tempo em que a gente vê parlamentares pedindo, insinuando ou até incentivando que os alunos filmem seus professores, mas a escola básica, aquela que está ali no chão do saber, no início de tudo, ela não pode se curvar a isso, não é, professor? De maneira nenhuma. É hora de dizer, nós, educadoras, educadores, sindiútis, temos consciência de que não há violências nas escolas. E se há, é porque os violentados estão chegando nas escolas. Não olhemos os educandos como violentos, mas como violentados. E como violentados que estão aprendendo em seus movimentos, com seus pais, com tudo, a resistir. Muitas dessas violências nas escolas são resistências dos violentados dizendo basta, sociedade. E a vezes, vamos falar baixinho, basta escola de violentar-nos e de expulsar-nos porque violentos, ou reprovar-nos como repetentes porque violentos. Basta! Por favor, é hora de repensar muitos dos tratos que ainda nas escolas têm essas infâncias que chegam com tanta dificuldade, violentadas pela sociedade, às escolas. Uma homenagem ao Miguel Arroio, tínhamos que estar de alguma forma, né? Hoje eu ocupo um lugar de representação na Assembleia Legislativa e presido a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. E a gente precisa se juntar para vencer esse momento que eu acabei de dizer, que é o momento da ignorância, da mediocridade, de você ter um governo, um ministro que pensem de forma tão apequenada sobre a educação. E esses pensamentos interferem, né, nas novas gerações. Eu hoje estava no plenário e nas atividades parlamentares e estudantes visitam a Assembleia Legislativa. E tinha uma turma inteira no plenário, no momento que um deputado dizia não só que bandido bom é bandido morto, mas que existem pessoas que merecem levar um tiro na testa mesmo, para nunca mais ousarem fazer o que ele argumentava que fazia. Então é a defesa da morte, é a defesa da ignorância, é a defesa dessa mediocridade. Como é que a gente supera isso? A gente supera com uma UFMG, né? uma UFMG sendo essa Universidade Federal. Então eu quero saudar a professora Cláudia, em nome da reitoria da UFMG, por todo esse papel estratégico e importante que a universidade cumpre, e de resistência também. Porque o obscurantismo, para ele continuar, é preciso combater espaços como o da universidade. Então, quero deixar um abraço, professora Sandra, toda a universidade, o nosso compromisso de fortalecimento da universidade pública. Eu vim dar um beijo no Miguel por essa magnitude que ele é e que nos ensina e que nos puxa a orelha quando nós, professores, não sabemos fazer interlocução com as nossas comunidades escolares, quando o nosso movimento sindical se restringe a uma pauta corporativa e não consegue compreender que o nosso papel é maior, que nos chama a essa responsabilidade da tarefa da educação. O professor Miguel sempre esteve ao lado dos trabalhadores em educação em todas as suas lutas ao longo da nossa história. Sempre na defesa da escola pública e de seus trabalhadores e alunos. Os direitos de ensinar e o de aprender sempre estiveram presentes na sua defesa da educação. As propostas pedagógicas do sindicato sempre contaram com seu apoio e sua presença. O professor Miguel Arroio é filiado ao sindicato por indicação, pelo merecimento, por tudo que fez e faz para o Sindiúti e a CUT. Professor Miguel, em nome do Sindiúti, cumprimento o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, agradecemos a homenagem ao professor aqui feita pela universidade e
e reconhecemos a sua contribuição para a educação democrática e o pensamento social brasileiro. Atualidade. A deputada Beatriz Cerqueira, como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, entregou no último dia 3 de julho voto de congratulações ao professor de matemática da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, Adalgísio Gonçalves Soares, e alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio daquela escola que está localizada na cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. Eles foram homenageados pela conquista de 4 medalhas na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras 2019, edição brasileira. A competição contou com a participação de mais de 20 países. Essa homenagem surgiu quando eu soube, Adalgísio, de uma vaquinha, né? Vamos aproveitar e fazer a propaganda correta dela, quem sabe. Pelas redes sociais, pelo Facebook, o professor celebrou que a escola participava pela primeira vez da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, com 2 turmas, o 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio. Por essa participação, foram conquistadas 4 medalhas de ouro estadual e nacional, com o 9º ano, e ouro estadual e prata nacional, com o 3º ano. Diante desse resultado, dessas medalhas na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, eles foram convidados para fazer parte da delegação brasileira para disputar a etapa mundial da Olimpíada, que ocorrerá em Taiwan, 4 a 8 de agosto. E, neste momento, alunos, escola, professores estão numa batalha para terem condições de participarem dessa etapa mundial. Isso é um marco na história dos meus alunos e tenho certeza que muitos deles é a primeira vez que teve a oportunidade de vir aqui à Assembleia. Então, eu agradeço muito por esse momento, por me proporcionar esse momento de reconhecimento ao meu trabalho e proporcionar aos meus alunos esse momento de glória. Infelizmente, a gente sabe que a educação no Brasil tem um histórico aí de desvalorização, em todos os sentidos, e prova disso, a gente está fazendo uma vaquinha. Infelizmente, os meus alunos eles não têm condição de arcar com as despesas. A gente precisa, em média, de R$11 mil para cada aluno, porque só de passagens são R$ 7.500. Eu quero pedir ao governador do Estado de Minas Gerais, senhor Romeu Zema, que nos ajude, porque essa vitória ela não é do professor Adalgísio, ela não é da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, ela não é da cidade de Minas Novas, ela não é do Vale do Jequitinhonha. Essa vitória, essa conquista é do Estado de Minas Gerais. A razão de eu estar aqui hoje são essas 11 pedras preciosas que estão aqui. E eu quero pedir uma salva de palmas para eles. E quero pedir a vocês que gravem bem esses 11 nomes, porque eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar deles, muito mais ainda. Então, são alunos exemplares. Quando dizem que a educação no Brasil não tem jeito, eu sou um idealista, eu sou um professor que acredito que o jeito do Brasil é a educação. E esses meninos me fazem acreditar isso todo dia. Eles renovam essa vontade de trabalhar todo dia. João, o que te faz ser tão bom na matemática? Eu sempre gostei muito de matemática, sempre foi uma das matérias que eu mais gostei na escola e
Meu professor, ele sempre também me incentivou bastante com essa questão da matemática. Como ele disse, ele sempre trabalhou matemática de uma forma diferente, que eu sempre gostei do método que ele trabalha nessa matemática. Eu acho muito importante esse reconhecimento e fico muito feliz com essa homenagem. Campeã na matemática, moça? Sim. Conta pra gente. A matemática ela foi uma matéria que desde pequena eu me identifiquei bastante. E com a ajuda do trabalho muito dinâmico da professora Dalgise, eu fui desenvolvendo muito gosto pela matéria. Isso fez com que a gente se dedicasse bastante até chegar a esse resultado muito bom que a gente conseguiu aí. Uma felicidade muito grande de estar sendo reconhecido esse trabalho. Só foi possível graças ao professor e ao nosso esforço. Então eu fico muito feliz de estar recebendo esse reconhecimento. Essa homenagem na Assembleia pela deputada Beatriz Cerqueira, que significado tem para vocês? Às vezes o trabalho que a gente desenvolve na escola ou na cidade, na comunidade, não é reconhecido, né? Então, ter esse reconhecimento pela deputada Beatriz é uma honra para mim, é um sonho para os meus alunos, né? Uma experiência única. Já ganhamos alguns prêmios. Esse ano, pela primeira vez, a gente participou da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras e pela primeira vez a gente conseguiu 4 medalhas. Então, para mim não foi surpresa, porque os meus alunos têm um potencial que é só acreditar e investir. A reforma que retira direitos engorda o bolso dos ricos. Denise, você está querendo muito falar sobre a reforma da Previdência, não é isso? Quero muito. Nós acompanhamos, então, na semana passada, a aprovação do relatório na comissão especial, com o vergonhoso posicionamento dos deputados federais de Minas que estão nesta comissão, votaram a favor do relatório. E agora o intento aí que a votação vá a plenário para ser aprovada agora nessa semana, com uma pressa que não tem explicação, porque as pessoas não estão, a grande população não sabe o que esta reforma significa. Tem uma questão que eu acho que é muito importante, que nós precisamos discutir. O texto que foi aprovado, substitutivo, no relatório lá que vai a plenário, ela fere de morte a população que recebe até 2 salários mínimos no país, né? Vai ter uma alteração das futuras pensões pagas. E eu vou pedir licença para ler. As futuras pensões por morte poderão ser pagas abaixo do salário mínimo, caso o dependente detenha uma segunda fonte de renda que eleve a remuneração familiar para 1 salário mínimo. Ou seja, o Estado, ao invés de garantir salário mínimo aos dependentes dos segurados falecidos, passará apenas a complementar a renda das famílias mais carentes até o limite de 1 salário mínimo. Para esses casos de complementação, a regra aplicada será a nova regra geral de pensões, que é de 50% da remuneração mais 10% por dependente, podendo assim totalizar R$ 598,80. O valor do salário mínimo só será pago ao cônjuge quando se tratar de uma única fonte auferida pelo conjunto dos dependentes. O abono salarial do PIS/PASEP, que a galera que ainda está empregada, porque tem 14 milhões de desempregados no nosso país, que fica todo ano esperando o seu PIS/PASEP para, às vezes, pagar uma conta ou fazer alguma coisa que esteja fora do orçamento, o PIS/PASEP vai ser rebaixado. Hoje, quem recebe até 2 salários mínimos recebe o abono. Vai ser para quem recebe até 1 salário mínimo. É a reforma da destruição, não é reforma. Reformar é para melhorar. A gente que é pobre, quando reforma a nossa casa, é para melhorar um pouquinho, é para dar um pouquinho mais de conforto. A reforma da Previdência não é para melhorar a Previdência, é para destruir a Seguridade Social, é para destruir a classe trabalhadora. E aí, muito interessante, sabe, Luciano? Cada deputado federal tem direito a 15 milhões em emendas para indicar para suas bases. Sabe quanto o governo federal está oferecendo para cada deputado federal que for votar a favor da reforma da Previdência? Quanto? 40 milhões em emendas parlamentares.
acima dos 15 milhões que ele já tem direito de receber. Em contradição, inclusive, com o discurso que o próprio Bolsonaro tinha durante a eleição de atacar o toma lá da cá, né? Ele falava, eu sou o único que não vai fazer o toma lá da cá e tá fazendo. Então, assim, eu acho que é importante a gente dizer para os deputados federais de Minas Gerais, porque ano que vem tem eleições municipais. Então, o deputado federal mineiro que votar a favor da reforma da Previdência não elegerá nenhum prefeito neste estado. Nós dos movimentos, nós dos sindicatos, nós que fazemos a luta do povo nesse estado, vamos denunciar em todos os cantos, em todos os municípios. Nós levaremos a denúncia, nós levaremos o nome de quem está traindo o povo mineiro, votando contra o povo mineiro. Então, quando o deputado federal chegar no município com candidato a prefeito abraçado, será rechaçado, porque deputado federal que votar contra os trabalhadores e a favor da reforma da Previdência será colado nos candidatos a prefeito nos municípios no próximo período. Acho que é interessante a gente lembrar para não esquecer, né, que quando aprovaram a reforma trabalhista, falaram que ela ia resolver todos os problemas, ia criar emprego, desenvolvimento. E a gente está vendo que a reforma trabalhista precarizou o trabalho e aumentou assustadoramente o desemprego no Brasil, apesar da reforma ter sido aprovada. Hoje tem economistas da própria CNI, né, economistas do governo, né, falando que a reforma realmente não produziu impacto na criação de empregos. Tudo aquilo que a gente já sabia. O mesmo discurso está sendo utilizado agora quanto à reforma da Previdência, né? Se a reforma da Previdência não for aprovada, o Brasil quebra. Que a reforma da Previdência não for aprovada, não teremos recursos. Que a Previdência é deficitária. Todo esse discurso a gente já ouviu e eu acho que, de novo, a gente tem que ficar muito antenado como que esse discurso ele é muito enganoso em relação aos direitos da maioria da população. Daqui a 30 anos, certamente o que o brasileiro estará vivendo na pele com essa reforma é o que está acontecendo no Chile, né? Claro, eu acho que várias pesquisas demonstram que no mundo inteiro a reforma como essa que está sendo proposta no Brasil não funcionou. Pelo contrário, aumenta a pobreza. Nós que já estamos voltando ao mapa da fome, né? Aumentando assustadoramente o número de pessoas na miséria. Projetamos para um futuro aí uma situação muito pior com a reforma da Previdência, caso a reforma venha a ser aprovada. E acho que a gente precisa explicar para as pessoas, né? Que os impactos não vão começar daqui a 30 anos. Os impactos começam para daqui a 30 anos para quem ainda não ingressou no mercado de trabalho. Mas exatamente. Os impactos concretos e imediatos acontecerão. Essa questão que eu acabei de dizer, sim, em relação à questão da redução do PIS, em relação à questão da alteração das regras na hora da concessão da pensão por morte. O aumento do tempo, né? O aumento do tempo, no caso da nossa categoria de professores, que a votação na comissão especial traduziu o que nós temos dito há muito tempo. As professoras, os alvos prioritários desse governo na hora da votação dos destaques lá na comissão especial. Os discursos, as falas, a votação da comissão foi para prejudicar a toda a classe trabalhadora, mas os professores são o alvo prioritário por conta da nossa capacidade de analisar a realidade. Essa tarefa de levar a política para a vida concreta, e eu não estou falando de política partidária, política inerente à sociedade que é regulada por regras pré-estabelecidas, construídas para evitar a barbárie. E este governo, e este projeto, e esses ataques de guerra que tem feito contra os pobres, contra os negros, contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQ+, contra índios, todos, contra os povos originários. É uma tática de extermínio e de destruição. Obrigada por estar conosco. Fique agora com o nosso quadro de humor.